Freud falava. A função da psicanálise é permitir que as pessoas amem e trabalhem, por exemplo. É uma frase famosa. Sim. Só que vale a pena colocar um adendo, assim, né? Porque fazer as pessoas amarem e trabalharem tal como a sociedade capitalista entende, por amor e por trabalho, é só enfiar a faca um pouco mais funda dentro do peito das pessoas, ou seja, é só aprofundar o processo de sofrimento psíquico. Antes de mais nada, eu queria desejar a vocês as boas-vindas, Vladimir Safatli, novamente ao canal Inconsciente Coletivo, inaugurando a temporada de 2022 da nossa série É Preciso Falar sobre Saúde Mental, parceria com a Fundação TID Setúbal. O tema dessa nossa conversa, aqui também juntamente com Rafael Alves Lima, que fez um doutorado na USP, cujo título é Psicanálise na Ditadura Civil-Militar Brasileira 6485, História, Clínica e Política. Vladimir estava na banca dessa tese e aprovou com louvor, pelo que eu soube. Então, esse é o quórum. A nossa ideia é a gente fazer aqui uma conversa, a gente vê em que medida a gente consegue abarcar em 1 hora de conversa a retomada do percurso histórico da inserção e desenvolvimento da psicologia e da psicanálise no Brasil, como ponto de partida para a gente compreender um pouco o status quo da saúde mental hoje em dia. Vladimir, você teria uma consideração inicial? Tá. Olha, tem várias maneiras de você abordar essa questão, né? Eu insistiria pelo menos em 2, né? Primeiro, é uma história muito rica. Ela é uma história, eu digo rica em todos os sentidos, porque ela não só se desenvolveu como clínica, mas ela também se desenvolveu como crítica da cultura. Isso fez com que a psicanálise conseguisse ocupar uma posição, eu diria, anômala, né, no campo da reflexão nacional. No caso brasileiro, é difícil se encontrar um país onde a psicanálise tem uma interlocução tão forte com a sociedade quanto o Brasil, né? Ou seja, não só pela sua presença na universidade, mas também pela sua presença no debate público. Isso é um lado, só que tem um outro lado também. Eu acho que a tese do Rafael, inclusive, colabora muito nesse sentido. Eu acho uma tese que eu sou entusiasta da sua publicação, acho que ela traz uma série de elementos importantes para constituir a história real da psicanálise, porque, por outro lado, é evidente que a psicanálise brasileira ela tem um marcador de classe muito forte, desde o seu início. Ela se constitui assim, é uma questão de famílias, em larga medida. Como muito bem, diga-se de passagem, como muito da vida intelectual brasileira também, né? Só que ela teria tudo, de uma certa forma, para se restringir a uma prática, digamos, de alívio moral de uma classe que está desconectada da vida nacional, que é uma classe que precisa, a todo momento, de trabalhar como se fosse uma questão absolutamente psíquica, as marcas da violência social, da qual ela também é uma responsável, ela é responsável direta. Então, ela teria tudo para fazer isso, só que ela conseguiu, nos seus melhores momentos, se desenvolver também como uma promessa de uma outra forma de clínica, uma clínica que fosse realmente sensível ao que significa o sofrimento social no Brasil, como ele impacta o sofrimento psíquico, as formas de violência no Brasil, como essas formas de violência
elas determinam regimes muito específicos de escuta, ou, em muitos casos, o que esse é o lado complicado, regimes muito específicos de silenciamento, de incapacidade de escuta. Então, acho que esse é um momento rico da psicanálise brasileira, ou seja, ela conseguiu sobreviver até 2022 como psicanálise brasileira, ou seja, como psicanálise que vai se articulando com o pensamento nacional, se articulando também com a realidade concreta da vida social brasileira, e ela encontra hoje um desafio importante, que eu acho que tem novas gerações que são muito sensíveis a esse desafio e que estão dispostas a, de fato, abrir outros caminhos, mesmo caminhos que saem das ações eminentemente de consultório, tentam desenvolver outras formas, digamos, de interação e de escuta, que passa pela escuta pública, passa pela possibilidade de policlínicas, passa por uma outra forma de formação também, que é algo que tá sendo discutido ultimamente, eu acho que de maneira muito importante, né? Claro que por questões complicadas, ou seja, grupos que vão tentando, à sua maneira, fornecer diplomas de psicanálise, coisas dessa natureza, ou seja, garantindo uma experiência de clínica que é fundamentalmente vinculada a certos processos não mensuráveis, no sentido de generalizáveis, que diz respeito aos processos individuais, mesmo de tratamento. Eu diria que, mesmo nesses casos, isso acabou implicando ou obrigando que setores importantes da psicanálise repensassem também seus processos de formação. Ou seja, há um campo interessante a ser desdobrado. Acesso elitizado é uma questão? Sempre foi. Sempre foi uma questão durante muito tempo, né? Agora, a questão do que significa o acesso elitizado é que me parece a questão interessante, porque durante muito tempo essa questão ela ficou praticamente restrita ao problema do preço das análises. Já nos anos 80, essa questão era colocada dessa forma, né? De fato, a análise é cara, então isso acaba tendo uma configuração de classe muito específica, e alguns analistas tentavam resolver esse problema tendo uma certa liberalidade, na qual você acabava também aceitando pessoas que poderiam pagar muito pouco, né? Como se fosse uma espécie de compensação, o que eu acho que está longe de ser uma situação boa, porque isso implica, inclusive, na posição de certos analisandos dentro do processo transferencial, né? Porque imagina, vamos que você é um analisando que paga pouco para um analista que normalmente cobra muito. Claro que você tá lá como um favor, praticamente. Você se sente como alguém que está, de uma certa forma, recebendo algo que vai te algo muito valioso, de uma certa maneira, entendeu? Que acaba, de uma forma muito evidente, interferindo na relação analítica, né? Então, acho que essa é uma má saída, né? Sem contar, bem, o fato de você ter preços muito, muito altos faz com que o sujeito trate sua neurose como se fosse uma coisa enorme, né? Já ainda é mais complicado ainda você conseguir resolver. Então, acho que essa questão concreta é uma questão séria, muito séria mesmo. Ela tem implicações clínicas, não é só uma questão de isolamento social da psicanálise, mas ela tem implicações clínicas no processo analítico, muito claro. Mas eu insistiria que não é só isso que está em jogo, né? Está em jogo também a constituição de um tipo de escuta que não escuta certas coisas, né? O recorte racial entra nisso? Esse é um caso clássico. Recorte racial, recorte de classe. De fato, diria, o recorte racial significa, entre outras coisas, talvez, inclusive, até pela configuração mesma de classe da psicanálise, acho que nessas circunstâncias é importante se assumir a configuração, né? Porque isso pode ter uma certa utilidade, porque isso pode, inclusive, ser a repetição de uma certa configuração de classe da sociedade, né? Então, você pode fazer circular coisas que você não consegue circular na sociedade. Não no sentido que você escuta melhor, digamos, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, né? Digamos que
se tiver um paciente negro, não significa que eu escute melhor, mas significa que a situação analítica te permite uma incomunicabilidade, que ela circule, e permite, por exemplo, que seja possível tematizar o fato de que, não, talvez eu de fato não tenha a menor condição de escutar certas experiências de sofrimento, de violência social e de sofrimento social, porque eu nunca fui objeto, né? Mas o fato de você poder falar para alguém que, de uma certa maneira, não vai imediatamente trazer para você o discurso, não, mas veja bem, todos nós sofremos, né? Cada um à sua maneira, afinal de contas, ou isso não se trata aqui, se trata em outro lugar. A partir do momento que você tem um espaço onde é possível criar uma interlocução a partir da incomunicabilidade, você não, de fato, tem alguma coisa que não passa, isso pode ter, mais uma vez, efeitos clínicos muito importantes, por incrível que pareça, né? Então, Vladimir, antes de eu entrar no assunto que é de domínio do Rafael, será que a gente consegue, até chegar no tempo da ditadura, o que aconteceu com a psicanálise no Brasil? Só para a gente ter um contexto. Não, mas eu acho que nesse caso é melhor perguntar direto para o Rafael, porque eu acho que é o seu tema de trabalho. Eu acho que ninguém é melhor aqui para falar isso do que ele. Então, vamos embora, Rafael. Por onde que a gente começa? Vamos lá. O que você quer perguntar? Então, eu queria saber qual o status da psicanálise no Brasil até a ditadura. E aí depois a gente falar um pouco sobre a ditadura. Bom, até a ditadura, a gente tem um conjunto bastante extenso e heteróclito, né, de entradas, né, recepções, absorções da psicanálise no campo da clínica e no campo da cultura, né, como lembrou o Vladimir no começo. As entradas elas são um tanto simultâneas, digamos, quase simultâneas, né? Enfim, o primeiro momento em que a psiquiatria leitora de Freud, né, passa a receber, passa a incorporar enfim, a teoria freudiana e a clínica freudiana, passa a integrar, né, nas suas práticas, nos grandes hospitais psiquiátricos públicos, especialmente, né? E, em paralelo, existe uma espécie de recepção estética, isso é interessante de pontuar, porque estamos justamente nos 100 anos da Semana de 22, que é uma entrada bastante importante também, feita pelos modernistas, especialmente Oswald e Mário de Andrade, né? Não só, né? A gente teve, por exemplo, uma figura como Menotti Del Picchia, que esteve entre os fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Durval Marcondes, escreveu na revista Claxon, enfim, tem uma conversa aí entre a primeira recepção da psicanálise pelo movimento modernista e a circulação dentro da ambiência psiquiátrica também nesse momento. Claro que não é uma recepção pura, né? Ela é submetida às condições também em que se pensava a psiquiatria nesse momento. Ela muitas vezes se misturou com agendas absolutamente estranhas à psicanálise, como o racismo científico, uma espécie de herança esquisita da teoria da degenerescência, que o Foucault trabalha tão bem nos livros dele. Barbacena, onde entra nisso aí? Barbacena acaba sendo um exemplo dessa história, né, de como funcionavam os antigos manicômios, né, no Brasil. Isso daí é um processo que vem do século XIX, na verdade, atravessa a primeira metade do século XX, né, até um pouco mais, assim, até na verdade, para ser bem sincero, a reforma psiquiátrica nos últimos anos da ditadura. Enfim, a psicanálise é recebida dentro desse quadro paradoxal, isso atravessa aí os anos 20, 30, 40, nos anos 50, isso, enfim, a agenda, né, do racismo científico, da higiene mental, né, como se chamava, cai, né? A psicanálise pode um pouco se reencontrar consigo mesma no Brasil ao longo dos anos 50, mas ela acaba também ingressando como uma espécie de discurso fundamental para a organização de uma modernização conservadora, isso especialmente nos anos JK, né? Enfim, a psicanálise, primeiro, né,
passa pelos seus primeiros processos de institucionalização no Brasil. Nos anos 50, a gente tem os primeiros movimentos psicanalíticos começam a se configurar enquanto instituições de psicanálise voltadas para formar novos psicanalistas. Enfim, em um primeiro momento concentrada nas grandes capitais, né, em grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, um pouco nos anos 60. Esse discurso também tem lá os seus paradoxos, né? Quer dizer, um momento em que a ideia dos 50 anos em 5, né, que era a grande propaganda política do JK a respeito do seu próprio governo, a psicanálise acaba sendo bem recebida nesse horizonte de construção de um Brasil moderno, à altura, digamos assim, das subjetividades do hemisfério norte, né? E com isso também tem vários paradoxos que acabam não correspondendo, né, à própria inclinação crítica, né, da psicanálise. Então, a psicanálise, até a ditadura, se eu puder resumir uma frase, a psicanálise ela teve um movimento de crescimento, de expansão, uma presença muito importante na cultura brasileira, né? Mas ela foi carregando, né, um caminhar meio trôpego, uma série de contradições e paradoxos das circunstâncias políticas das décadas anteriores. E todos esses paradoxos aportam na situação do golpe de 64. Acho que eu nunca precisei falar disso em tão poucas palavras, mas se eu puder resumir, eu diria isso. Mas eu acho que essa questão que o Rafael levantou tem um ponto muito interessante, que é exatamente a maneira com que a psicanálise, acho que não só no Brasil, porque em outros países da América Latina isso também ocorreu. Ela se associou a um certo discurso do déficit de normatividade da sociedade, ou seja, falta lei, a lei funciona mal. A lei funciona mal no Brasil, a lei funciona mal no Chile, a lei funciona mal. Isso a psicanálise muitas vezes utilizou como discurso, que, na verdade, é um discurso social muito forte de um certo setor da reflexão sobre os impasses da modernização social desses países, e que hoje é muito claro como esse tipo de discurso ele tem um caráter conservador, evidente, né? Que a psicanálise também, à sua maneira, se associou, pelo menos um setor dela se associou durante um tempo. Mas eu acho também importante lembrar que aí talvez fosse também importante trazer a contextualização global da inserção da psicanálise. Não só porque a vertente estética da psicanálise ela é um eixo importante desde a França até a Alemanha. O caso da inserção estética da psicanálise na França é enorme. É a consolidação do setor do modernismo, através do surrealismo. O Lacan, o eixo de inserção do Lacan não é pelo eixo médico, é pelo eixo estético. Não é à toa que as três únicas pessoas que fizeram uma resenha da tese de doutorado do Lacan, um é um amigo, então não conta. Amigo nessas horas que é Henriet. E os outros dois, um era o Salvador Dalí e o outro é o Paul Nizam. Então você pode imaginar o que é um psiquiatra receber uma resenha do Salvador Dalí, né? É algo singular, ao menos que se possa dizer. Mas o caso argentino, é isso que eu estava querendo chegar, ele tem uma semelhança, de uma certa forma, com alguns elementos importantes do Brasil, mas talvez de uma maneira mais interessante durante certo tempo, porque além da vertente estética que era forte, Oscar Massota, um caso exemplar, tinha o grupo Plataforma, da Maria Langer, que era um pessoal que trabalhava muito claramente com essa ideia de levar a psicanálise para um outro tipo de público, para explorar a força política da psicanálise. Inclusive, é um tipo de debate que eu acho que seria interessante a gente retomar no Brasil, porque foram personalidades muito fortes dos anos 60 e 70. Quando a gente chega na ditadura com todos esses paradoxos, o que acontece? A psicanálise, como que esses paradoxos se projetam na ditadura? Ou assim, perguntando de um jeito mais popular, no jargão mais popular, a psicanálise mandou bem na ditadura? Olha, depende de quem você está falando, vamos dizer assim. Porque a chegada desses paradoxos e contradições de 64
também comporta o fato de que esses paradoxos chegaram em posições institucionais, em posições muitas vezes teóricas já bem consolidadas em 64, né? Em 64, os movimentos psicanalíticos nacionais não eram ingênuos, né? Não estava passando pela situação de primeiro contato com o texto, primeiro contato com as práticas clínicas, já não era isso, né? Então, quando eu falo assim, depende de quem você está falando, é porque ao longo da ditadura, né? E aí seria preciso, para ser historiograficamente rigoroso, seria necessário dividir a ditadura nas suas fases, né? Em 64, 68, 68 até 73, 74, 74 até 79, enfim, não vou entrar em tantos detalhes assim, mas, digamos assim, a divisão começa a aparecer já no golpe de 64, na medida em que um certo conjunto, né, de um certo grupo, né, de psicanalistas que se alinha um pouco à maneira dos liberais que apoiaram o golpe, né, no que ele teve de reativo, no que ele teve de anticomunista, né, enfim, esse grupo se alinha muito rapidamente a um certo discurso que, na verdade, também é anterior ao golpe de 64, mas que é um discurso da Guerra Fria, né, de combate à ascensão do comunismo, não por meio do argumento clássico da tomada do poder do Estado, mas pelo substrato psicológico, né, por meio do qual o comunismo se infiltraria. Era um pouco esse discurso mais paranoico, assim, anticomunista da Guerra Fria importado dos Estados Unidos, né? Então tem um grupo que, na minha concepção, manda mal, né, ao se alinhar a isso e imprimir esse tom também nas suas terminações institucionais, e, ao mesmo tempo, enfim, havia aqueles que viam claramente que aquele golpe que se reivindicava reativo levaria, né, o país ao pior, e que muito rapidamente se colocam na posição de resistência, né, de resistência ao golpe. Isso vai se acumulando ao longo de 64 até 67, a gente vai tendo, e aí na virada de 67 para 68 a gente vai tendo um acúmulo exponencial, né, daqueles psicanalistas que faziam, né, da sua figura pública, digamos assim, um ponto de resistência ao, ao militarismo, né? Estou lembrando especialmente de uma figura como Hélio Pellegrino, né, que enfim, chegou a ser preso, enfim, com o decreto do AI-5, já vinha sendo perseguido, né, por muito tempo, e que, enfim, nunca abriu mão da sua posição de resistência enquanto figura pública, né, enquanto colunista de jornal, para voltar além de psicanalista, né, voltar aos pontos em contato entre jornalismo e psicanálise, né. Então, é claro que durante a regência do AI-5, as perseguições aconteceram, né, teve gente que foi presa, teve gente que foi perseguida, enfim, muita gente se exilou. Acho que isso também é um elemento importante da gente colocar, porque a possibilidade de mandar bem passava por, primeiro, sobreviver, né, e segundo, encontrar condições de trabalhar, né, enfim, de realizar um trabalho clínico, um trabalho intelectual, né, que é próprio da psicanálise. Então, muitas pessoas se exilaram, foram para a França, foram para a Bélgica, e passaram, enfim, uma temporada fazendo uma formação fora, e que, de fato, foi muito importante no momento, especialmente ali em torno da anistia, quando esses psicanalistas retornam e reconfiguram os movimentos psicanalíticos nacionais em outras vertentes. Por exemplo, é um momento desse em que o movimento lacaniano começa a aparecer de uma maneira mais forte, mais evidente no Brasil. Então, assim, teve sístoles e diástoles, né? É muito difícil a gente fechar, seria preciso examinar cada movimento psicanalítico em cada região também, porque durante a ditadura os movimentos psicanalíticos estavam muito concentrados no eixo sul-sudeste, né? E já no final da ditadura ele está mais espalhado, está mais expandido, digamos assim, em outras regiões do país que não estavam no horizonte do expansionismo das primeiras décadas de implantação. Enfim, muita coisa aconteceu nesse período. Então,
por isso acho que a resposta mais honesta é depende mesmo, assim, depende de Eu qual só movimento a lembraria gente está também falando. que essa discussão ela é uma discussão que ela perpassa a psicanálise desde o seu início. É importante entender que a psicanálise era atravessada por uma luta de classe que lhe é interna. É uma luta de classe interna na psicanálise, né? Ou seja, que faz com que desde os anos 20 você tenha uma psicanálise que, por exemplo, vai estar muito inserida dentro dos processos de reflexão sobre a estrutura libidinal da regressão social, sobre a estrutura libidinal do sistema de repressão, como sistemas repressivos eles constituem a base das formas gerais de opressão do Estado e de adesão a certos movimentos de regressão social. Então, você tem alguém como Reich, por exemplo, que vai pensar de maneira muito precisa o processo, digamos, de estrutura libidinal da adesão ao fascismo. Na União Soviética, você vai ter, nos seus primeiros anos, vários grupos que vão trabalhar com psicanálise, vão trabalhar com psicanálise de infância. Depois, por exemplo, você vai ter essa sequência francesa de Saint-Aubin, de Tosquelles, Laborde, psicoterapia institucional, que é muito marcada pela psicanálise, que vai insistir no fato de que, como instituições, como o hospital, por exemplo, são instituições que nos fazem sofrer, fazem parte do problema, não são parte da solução. Como você tem uma questão vinculada à autoridade, que é um elemento fundamental de consolidação das formas de sofrimento psíquico. Então, tudo isso mostra como a psicanálise ela é clivada no seu interior, ela tem uma clivagem no seu interior, e essa clivagem chega até hoje de maneira muito clara. Todas as questões centrais da sociedade, você percebe que os psicanalistas eles vão para dois lados, né? Vão para um lado, vão para outro. E muitas vezes eles, de uma forma absolutamente, eu diria, violenta, né? Porque trata-se de saber, então, quem pode falar em nome da psicanálise, né? Mas eu diria que isso só mostra, acho que, duas coisas. A primeira, um tipo de clínica como essa é uma clínica que ela pode servir tanto a um processo de adaptação social quanto a um processo de explicitação dos sistemas de violência que são necessários para que a adaptação seja possível, né? E aí vem toda uma discussão sobre, afinal de contas, o que significa o tratamento psicanalítico, é o segundo ponto. O Freud falava, a função da psicanálise é permitir que as pessoas amem e trabalhem, por exemplo. É uma frase famosa. Sim. Só que vale a pena colocar um adendo, assim, né? Porque fazer as pessoas amarem e trabalharem tal como a sociedade capitalista entende, por amor e por trabalho, é só enfiar a faca um pouco mais funda dentro do peito das pessoas, ou seja, é só aprofundar o processo de sofrimento psíquico, porque são exatamente esses elementos que produzem, dentro das dinâmicas de socialização e de individuação, o que a gente entende pelos saldos de sofrimento, os sintomas, as inibições, as angústias. Certo? Então, é claro, aí você pode fazer uma distinção muito clara entre aqueles que acham que existe socialmente uma forma de ação e de afetividade, nas quais as pessoas devem, de uma certa maneira, encontrar o seu lugar, né? Ou aqueles que vão insistir, não, a psicanálise ela sempre aposta na força de criação das impossibilidades. Há uma impossibilidade de amar na nossa sociedade, há uma impossibilidade de trabalhar só se você for trabalhar como sujeição da atividade à produção do valor, mas é uma impossibilidade de agir sem que essa ação seja captada pelos processos de produção do valor. Essa impossibilidade é real, ela é concreta, as pessoas sentem isso nos seus corpos, elas sentem isso no seu sono, elas sentem isso no seu desejo, elas sentem isso em todas as dimensões. Então, se a psicanálise for capaz de fazer que essa impossibilidade seja ouvida, ela pode, ao menos, criar as condições para que a singularidade dos sujeitos procure uma forma de transformar essa impossibilidade em algo mais do que uma simples impotência, o que muitas vezes acontece. Então, é uma tensão interna que sempre vai acompanhá-la, sempre vai acompanhá-la. A gente vai sempre brigar com outros psicanalistas, pode ter certeza. Rafael, o que é a política do segredo? Política do segredo, eu dediquei um capítulo da tese a isso e eu escrevi, na verdade, uma versão mais extensa sobre essa ideia em um livro que foi publicado em inglês no ano passado, chamado Brazilian Psychosocial Histories of Psychoanalysis. Política do segredo é uma ideia que eu
tentei formular, visando entender como se organizam os arquivos da psicanálise no Brasil, né? Na verdade, assim, para ser um pouco mais exato, que é qual a relação que os arcontes, para usar um termo caro ao Derrida, né, no mal de arquivo, né? Qual a política que os arcontes incorporam em relação aos arquivos da psicanálise, que, na verdade, tem a sua origem em uma política de arquivos do Brasil, né? De apagamento da história e, sobretudo, aí, pensando no período da ditadura, de fazer com que as verdades históricas não se revelem, né? Eu trabalhei na tese com arquivos dos mais espinhosos, dos mais tenebrosos, né, que são arquivos do Serviço Nacional de Informações e, enfim, do aparelho secreto, digamos assim, da ditadura militar, né? Então, eu tentei um pouco entender quais são os efeitos de se manter os arquivos secretos para não só aqueles que vão trabalhar com história, especificamente com história da psicanálise, nesse recorte temporal, que é a ditadura, mas também numa espécie de ideia. Eu tive muito que me haver com isso durante a escrita da tese, com as pessoas me perguntando mas o que você descobriu, né? Tem uma espécie de efeito colateral de uma política de segredo que é um fascínio, né? Como se, enfim, vasculhando arquivos do Serviço Nacional de Informações, eu fosse encontrar coisas assim absolutamente bombásticas que, enfim, mudariam o curso do entendimento do que aconteceu na psicanálise, na ditadura, etc., né? Quer dizer, como também, de alguma maneira, filtrar essa expectativa de fascínio quando se trabalha com arquivos dessa natureza, dessa qualidade. Então, o que eu acho que também tem a ver, e aí é possível colocar essa ideia de política de segredo na história, né, é que nos últimos anos, né, na história do Brasil, o acesso, né, aos arquivos tidos como secretos foi se transformando. Aos poucos eles vinham, né, cada vez mais se abrindo por meio da lei de acesso à informação. Acho que aí o capítulo do relatório da Comissão da Verdade também é um capítulo importante, né, dentro de um discurso oficial, né, uma produção do Estado, mas, enfim, bastante importante, né, e que é muito curioso também quando a gente observa, isso aconteceu depois da tese, né, que enfim, a mudança, né, das diretorias no Arquivo Nacional, né, que é onde ficam sediados os arquivos, a maior parte dos arquivos da ditadura. Então, a gente está vivendo hoje uma situação de ameaça à existência e à sobrevivência dos arquivos da ditadura no Brasil, coisa que pouca gente tem discutido para fora dos historiadores, digamos assim. Então, vale a pena a gente poder discutir mais essas políticas do segredo. Então, quando a gente fala de apagamento da memória, por exemplo, me remete um pouco aos tempos de hoje no Brasil. E não apenas isso, né? Quer dizer assim, esse é um regime, o atual político, que glorifica um pouco os tempos da ditadura. Como é que a psicanálise, onde que está a psicanálise nesse lugar, dentro dessa perspectiva toda que a gente está conversando? Posso falar aí, aproveito e já fecho com vocês? Tá. Não, eu diria o seguinte: o esquecimento social é um elemento fundamental na constituição do sofrimento psíquico. A gente às vezes esquece, quer dizer, o fato de que certas sociedades impedem você de falar sobre certas coisas, não necessariamente no sentido da censura, mas também no sentido da não escuta, quer dizer, você não traz isso para o cerne da constituição mesmo do que é o sofrimento, ou seja, sendo de maneira muito clara, né? As pessoas podem efetivamente sofrer pela configuração dos debates na vida social, pelo fato de que certas coisas que para elas eram muito importantes, elas não conseguem se fazer mais ouvir, né, no sentido forte do termo. Seja coisas que dizem respeito à maneira como elas são, seja coisas que dizem respeito à maneira como
como elas procuram, de uma certa forma, lidar com o que foi seu passado, né? E a gente tem uma sociedade que é uma sociedade que tem uma característica muito forte, que é uma sociedade, o Brasil é uma sociedade sem luto. Eu acho que a questão da pandemia demonstrou isso muito claramente. A gente está falando de uma sociedade que tem tranquilamente 1 milhão de pessoas mortas pela pandemia. Se a gente tentar desenvolver números mais efetivos do que aqueles que a gente conseguiu montar através de algumas informações esparsas entre governos estaduais. Então, a sociedade que tem 1 milhão de mortos não teve um momento de luto público. Um momento. Quando você parou, a sociedade parou, ela falou, olha, a gente sentiu. Né? Porque é importante quando a sociedade faz isso, enquanto corpo social. Né? Não é uma questão do Estado, é a sociedade enquanto corpo social, unitário e solidário. Ela fala, olha, nós sentimos a perda é dolorida, a perda ela exige um tempo de elaboração, esse tempo de elaboração não pode ser, em hipótese alguma, negligenciado. O que acontece quando o tempo de elaboração é negligenciado? Os sofrimentos continuam, mas eles continuam sem palavra, é uma questão fundamental das operações, uma questão elementar das operações simbólicas. E se você imaginar que isso vale não só para a pandemia, isso vale para todas as formas de sofrimento que constituem o Brasil. O Brasil é o nome de uma forma de violência. Entendeu? Você tem uma violência do apagamento do passado, você tem uma violência de um país que acha que ele é uma tábula rasa, né? que ele começou do nada, então tudo que veio antes não conta, tudo que veio antes não tem nome, não tem lugar, não tem história. Então, de 1500, você percebe? Então, é um país que tem estruturas de genocídio que são explícitas na sua história, que não são nomeadas enquanto tais. Então, tudo isso vai constituindo uma camada muito forte de sofrimento psíquico. Então, eu fiquei curioso, aqui para fechar mesmo, eu fiquei curioso com uma coisa, que é assim, naturalizar, né? Porque a psicanálise, quando você, enquanto paciente, você vai fazer uma análise, como é que funciona? É resistência ou naturalização de uma realidade que é essa que a gente está vivendo? Como é que a gente transita entre esses dois lugares? Não, veja, a naturalização já é uma forma de resistência. É uma resistência que não está necessariamente dentro da vida psíquica de um indivíduo, mas está dentro da estrutura de um sujeito. Então, o sujeito não é um indivíduo, né? O sujeito é uma entidade relacional. Não é possível você falar de sujeito sem pensar nas relações que o constituíram, que ele traz. Então, o sujeito é mais do que uma pessoa, mais do que um indivíduo. Tem mais do que um indivíduo em um sujeito. Né? Então, nesse sentido, a importância é claro, esse sujeito ele tem certas formas de resistência que são naturalizações de processo. Um exemplo, só para a gente conseguir fechar, que eu acho muito interessante, é que o Fanon lembrava, né? Como falava, por que você tem tantos sonhos musculares em populações colonizadas? Os musculares, assim, o sujeito ele corre como um avião, ele pula e consegue atravessar um rio com uma pernada, ele consegue, ou seja, o espaço está livre. Fala, não, porque a experiência colonial fundamental o seu espaço está definido por um outro. Você pode ir até aqui, você não pode entrar lá, você pode fazer isso, e amanhã pode mudar, porque o colonizador decidiu que, afinal de contas, aquela rua que você podia entrar, você não entra mais. Então, ou seja, você se sente a todo momento despossuído do espaço. E essa disposição do espaço, ela vai criando formações do inconsciente. Uma delas é essa, quer dizer, você tem toda uma produção onírica que tenta, à sua maneira, se livrar dessa disposição espacial. Né? Mas é claro, como essa formação, ela por ser onírica, ela já tá submetida à resistência, já está submetida a uma série de processos de transformação primária, secundária. Então, o que você tem é uma configuração muito clara de como esses processos da vida social definem as formas de sofrer. Rafael, para fechar de vez aqui, a gente falou de passado, falou um pouco de presente. Como é que a gente projeta uma psicanálise do futuro? Lá vai exercício de futurologia, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar para projetar algum futuro para a psicanálise é a retomada de um mínimo de saúde democrática, né, para o Brasil. Né? A gente
enfim, vem um processo absolutamente manco, né, trôpego mesmo, de déficit democrático nos últimos anos, e essas coisas vão atravessando o campo psicanalítico de uma maneira frontal. Vide o famigerado bacharelado em psicanálise, que enfim, é isso, é o tumor maligno desse câncer metastático chamado neoliberalismo, né, mercantilização da educação, atravessando, né, um campo que não tem nada a ver com isso, mas então acho que para a gente fazer uma projeção de futuro é preciso que a gente de alguma maneira recupere, né, um mínimo de condições democráticas que nunca se completaram na história da transição no Brasil, mas que a gente coloque isso como agenda fundamental num momento histórico como esse. E assim, pensando mais localmente, eu sou um grande entusiasta desses movimentos das clínicas públicas de psicanálise no Brasil, né? A gente publicou um texto recente, a gente na revista Lacuna publicou recentemente um texto da Miriam Debier, muito bonito, né? Sobre o entusiasmo com essa espécie de vanguarda, digamos assim, do movimento psicanalítico brasileiro. Não vanguarda porque isso não acontecia antes, né? Mas porque eu acho que são esses grupos que resolveram assumir a dianteira um pouco na linhagem do que o Vladimir estava dizendo, né? Que resolveram um pouco assumir a dianteira dos debates interseccionais, dos debates do acesso ao tratamento psicanalítico e à formação psicanalítica no Brasil, né? Da crítica de uma elitização que não é própria da psicanálise, mas que fez parte da história da psicanálise no Brasil, dos movimentos psicanalíticos no Brasil. Quer dizer, o desejo de transformação desse cenário me deixa um tanto entusiasmado quando eu penso numa projeção da psicanálise para o futuro. Mas é, sobretudo, necessário que esses grupos que estão na vanguarda, que provavelmente são a vanguarda da psicanálise no Brasil, sobrevivam, né? Sobrevivam em termos de ter liberdade intelectual para produzir o que eles produzem, que tenham liberdade clínica para atuar da forma que eles atuam, e isso depende de um mínimo de condições sociais, econômicas e políticas para que aconteça, né? Vamos ver, é um ano-chave, é o máximo de exercício de futurologia que eu consigo fazer. Certo. Talvez 2023 eu possa responder de outras formas, vamos ver. Tá ótimo, gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu ficaria horas, tá? Só para vocês saberem, mas tudo bem. Achei que foi alto teor intelectual. Bem legal.